A paz do Senhor aos irmãos. Vamos hoje a mais uma lição, a parte 2 da lição que eu comecei, que é um novo mandamento, que o tópico 2 diz: os dois grandes mandamentos, amai a Deus e ao próximo. O 2.1 vai dizer, amar a Deus. Desde a promulgação do Decálogo no deserto, abrangendo o prólogo, bem como o primeiro e o segundo mandamento, a ordem é clara: não se deve ter outro Deus além do Deus libertador de Israel. Foi desse entendimento que surgiu a Shema, isto é, a expressão hebraica que pode ser traduzida como ouça Israel. Trata-se das duas primeiras palavras da Torá, lei, e serve para introduzir os ensinamentos da lei a Israel. É por isso que Jesus menciona Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o que é aqui? O maior mandamento que nós temos em nossa vida é amar o nosso Pai, o nosso Deus Criador. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou tudo. Aquele que criou tudo somente com a palavra. Haja água, haja luz, haja isso, haja aquilo. A única coisa que ele criou com as próprias mãos foram nós. Com todo carinho, ele veio e nos criou. Olha o carinho que Deus teve conosco. E a gente vai deixar de amá-lo? Vai colocar outras coisas à frente dele? Amar outras coisas primeiro ao invés de Deus? Olha isso. Não. A palavra de Deus já é bem clara. Amar a Deus acima de tudo. Primeiramente, devemos amar a Deus. E por que a gente tem amado muito próximo, as coisas, o material? Por que a gente tem amado muito aquilo que vai dar prazer à nossa carne e não à nossa alma, ao nosso espírito? Às vezes a gente pega um celular, a gente ama muito mais um celular do que a Deus. Damos muito mais atenção a um objeto que nos proporciona uma alegria passageira do que a Deus, que nos proporciona uma alegria sem igual. O 2.2 vai falar, amar o próximo como a si mesmo. Equiparando a esse mandamento, Jesus cita ainda Levítico 19:18, onde a segunda parte do texto diz exatamente o que o mestre respondeu: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Marcos 12:31. Apesar de haver leis que protegiam o estrangeiro, uma das grandes diferenças do Código Legislativo de Israel em relação às outras nações, como é possível verificar os textos de Êxodo 12:49, 22:21 e 23:9, por exemplo, explicitamente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Parece especificar que o próximo é igual, ou seja, o israelita ou o judeu que possui os mesmos gostos e partilha das mesmas ideias e crenças, Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Jesus, certa vez, ele contou a história do bom samaritano, que tinha um homem que indo de uma cidade para outra, ele pegou um caminho perigoso e ali ele é atacado por ladrões e fica ali desmaiado. A palavra de Deus vai falar quase morto.
E primeiro passa um sacerdote, mas o sacerdote, por ele usar a lei que ele não poderia tocar em alguém morto, ele passa o longo. Tá certo, ele não poderia tocar em mortos, num defunto, mas ele poderia ter ido avisar alguém, procurar ajuda. Depois passou um levita, que achou que por ser levita ele era mais importante do que a pessoa que estava ali, também não procurou ajuda, nem procurou ver o que tinha acontecido e foi embora. E aí passa um samaritano. O samaritano vem, que é inimigo de judeu, que eles na época eram inimigos, vê que é um judeu que está caído ali. Mas ele vem mesmo assim. Ele cuida, bota na sua montaria, vai até uma hospedaria, paga e diz, ó, quando eu voltar eu passo aqui. Se precisar de mais alguma coisa, eu pago. Então, amar o próximo não é somente as pessoas que são mais próximas da gente. Não é só aquele da nossa família. Não é só aquele que nós conhecemos. Amar o próximo é amar qualquer pessoa, fazer algo para ajudar qualquer pessoa, até mesmo aquela que a gente não conhece e às vezes não gosta. Isso é amar o próximo. Porque às vezes a gente tem que ajudar pessoas que às vezes já nos fez até mal. É difícil? É. Mas nós temos que treinar isso no nosso coração, para que a gente possa fazer essa ordenança que Deus nos deu. Então pense nisso. Eu sei que tem muitas pessoas, é difícil perdoar aquelas pessoas que nos machucaram. É muito difícil, não é fácil. Imagine a gente ajudar aquele que nos fez um mal. Não é fácil, né? Mas isso é um dos mandamentos que o Senhor nos deu. Amar o próximo. E outra, um detalhe. Para a gente amar o próximo, como a nós mesmos, ame você primeiro também. Ame você mesmo. Se ame. Porque quantas pessoas estão aí sem se amar? Existem muitas pessoas que não se amam. Já perdeu a própria esperança em si próprio. Se você é uma dessas, olhe para cima e fala, Senhor, me ajuda. Porque Ele vai te tirar dessa situação, vai te ensinar a se amar e ensinar a amar o próximo. O 2.3 vai falar, o grande mandamento da lei é preciso observar que o escriba chamado de doutor da lei questiona Jesus acerca do grande mandamento da lei e não do evangelho. Ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Em Mateus 22:36. Jesus então responde, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 29 e 31. O próprio escriba amendoou a palavra do mestre, dizendo que observa esses dois mandamentos. É mais do que todos holocausto e sacrifício. Na passagem paralela de Mateus, Jesus disse que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22:40. Em outras palavras, essas era a finalidade da lei, levar as pessoas a amar. A lei toda podia ser reduzida, isto é, observada nesses dois mandamentos. Nós vamos observar que os dois maiores principais mandamentos que Deus nos dá é
amar a Ele acima de tudo e amar o próximo. Por quê? Porque amar a Deus acima de tudo, não colocando nada à frente dele, é a coisa mais importante que temos para fazer. E amar o próximo é poder ajudar aquele que precisa e principalmente aqueles que não conhecemos e muitas das vezes já fez o mal a nós. Esses são os principais mandamentos que Deus nos deu. Por isso que eles já são os primeiros e principais. Por quê? Porque quando nós aprendemos a amar a Deus, acima de tudo, nós vamos conseguir amar o próximo. Então vamos exercitar isso em nossa vida. Amar a Deus e amar o próximo. Até a próxima live. Amanhã eu vou dar continuidade à parte 3. Obrigado por todos vocês que assistiram. Fiquem com Deus. E que o Senhor Jesus vos abençoe. Até amanhã na próxima live.